eu posso fazer uma abordagem mais jurídica, menos jurídica, né? E eu pergunto, tem alguém além da Maria Cristina que é advogada ou estudante de direito? Ninguém? Tá. Melhor. E eu posso fazer uma coisa mais política, né? Toda para a própria Rerum Novarum. Então, o título da palestra de hoje é A Rerum Novarum dá brechas ao comunismo? E essa pergunta, ela não pode ser respondida assim de pronto, com sim ou não. A gente tem que passar pela principiologia da Rerum Novarum, que traz a doutrina social da Igreja, que não é nem comunismo nem liberalismo. E a partir dessa análise dessa principiologia eu vou passar para um segundo momento, que vai ser uma comparação entre a CLT e a Rerum Novarum. Porque a CLT ela surge num momento histórico muito próximo da Rerum Novarum e é nela inspirado, né? Muito mais do que na Carta del Lavoro da Itália, na própria Rerum Novarum. A gente vai passar primeiro pela principiologia, dignidade humana, subsidiariedade, a economia como um jogo de soma positiva e a defesa pela Igreja de uma forma de sindicalismo chamada sindicalismo corporativo. A gente vai estabelecer o que é esse sindicalismo corporativo antes que digam que na verdade nós somos comunistas, né? O que a Igreja o seja por defender uma forma de sindicalismo, isso bem muito específica e que tem como finalidade equilibrar e unir capital e trabalho. Não num contexto de competição, mas sim num contexto de cooperação. E aí depois a CLT contra a Rerum Novarum, a partir da Rerum Novarum, a gente vai trazer o contexto em que surgiu a Rerum Novarum, o contexto em que surgiu a CLT e o contexto da reforma que teve em 2017. Então, quando surgiu a Rerum Novarum? De quando ela é? O que acontecia na Europa quando houve a publicação da Rerum Novarum? Antes da Rerum Novarum, os conflitos sociais que existiam na Europa, a Europa vivia um tempo de revolução industrial, né? Os primeiros conflitos entre capital e trabalho, uma nova forma de se pensar as relações de trabalho surge no início do século XIX, fim do século XVIII, início do século XIX. Não há mais o artesão, há a massificação do trabalho a partir das fábricas e novos conflitos sociais surgem a partir disso nas cidades da Europa. Ao longo do século XIX a gente tem uma série de conflitos entre trabalhadores e empresários da época. Nós temos o ludismo, por exemplo, que foi um movimento na Inglaterra em que se buscava destruir as máquinas, né, e voltar a um modo de produção anterior, e até se idealizava no ludismo aquela forma de produção anterior à Revolução Industrial, a forma do artesão de trabalhar. E a Igreja, depois de cerca de 100 anos de Revolução Industrial, ela buscando trazer a sua doutrina sobre esse novo conflito que não existia antes do século XIX, ela publica uma série de documentos e o principal deles é a Rerum Novarum. E a Rerum Novarum, ela traz o problema do marxismo, ela traz o problema do liberalismo e cria um justo meio, cria uma doutrina social a partir de um justo meio aristotélico entre liberalismo e a alternativa comunista, né? Porque tanto o tradicionalista quanto o comunista, eles partem de um problema semelhante, que é o problema oriundo da massificação da sociedade a partir dos séculos XVIII e XIX. E as consequências disso tanto para a Igreja quanto para a sociedade em geral. A resposta que se dá é a diferença entre eles. A resposta a resposta marxista a esse mesmo problema é o comunismo, o materialismo. Comunismo aqui, quando eu digo comunismo, eu me refiro à resposta materialista, em que eu penso numa dialética entre trabalho e capital,
em que um deve necessariamente destruir o outro. E a outra resposta, que se dá o outro extremo do problema, é o liberalismo, que busca a supremacia total do capital sobre o trabalho, que também não está de acordo com a doutrina social em virtude da dignidade humana, que é dentro da doutrina da Igreja decorrente do ser humano enquanto imagem de Deus, né? Então, eu não posso pensar no capital como preponderante sobre o trabalho, porque o trabalho ele sempre traz o elemento humano. E o elemento humano, ele tem uma dignidade especial oriunda do fato do ser humano ser imagem de Deus e do fato de que quando o ser humano trabalha, ele participa da criação de Deus. Então, a ideia liberal também não estaria de acordo com a doutrina social proposta pela Igreja na Rerum Novarum. A Rerum Novarum, em verdade, ela propõe uma cooperação entre capital e trabalho, né, em que eu tenho, de um lado, o dono do capital, que tem o ferramental, tem a tecnologia e potencializa o trabalho humano. Afinal, o que é o capital, senão a potencialização do trabalho humano a partir de um ferramental, a partir de uma organização e a partir de uma tecnologia. E essa interação da tecnologia, do capital com o trabalho cria riqueza dentro do contexto da Rerum Novarum. Sendo que o trabalho ele tem uma preponderância em relação ao capital nesse contexto em virtude da dignidade fundamental do homem. Então, esse é o princípio fundamental da Rerum Novarum, a dignidade humana, a partir do trabalho, e essa dignidade ela se traduz não na destruição do capital pelo trabalho, ela se traduz numa solidariedade, numa cooperação entre aquele que detém o capital e aquele que fornece o trabalho. Porque se eu sou empregado em uma empresa e o meu sindicato negocia para destruir a empresa, eu logo vou ficar sem emprego. E se eu sou o proprietário do capital, eu sou o dono da empresa, e eu não dou condições minimamente dignas para o meu empregado produzir, ele logo vai entrar em greve, eu não vou conseguir produzir com as minhas máquinas sem trabalhadores, e nesse contexto eu preciso dessa interação entre o capital e o trabalho para gerar riqueza, nem tanto para um lado, nem tanto para o outro. Então a Rerum Novarum ela traz esse princípio de negociação e cooperação e solidariedade entre o sindicato, o trabalho e a empresa. Porque apesar do trabalhador individualmente negociando contra uma empresa e com uma empresa, ele possa, em tese, estar em uma situação de vulnerabilidade e de limitação negocial, quando o trabalhador se junta contra a empresa num sindicato, ele tem certamente uma posição de igualdade e pode negociar livremente. E o que a Rerum Novarum propõe é que o que prevaleça não seja um intervencionismo comunista, não seja a negação do homem, seja que é a afirmação dessa organização coletiva do trabalhador junto da empresa. Isso significa que a intervenção estatal dentro do contexto da Rerum Novarum, ela fica dentro de um contexto de subsidiariedade em relação àquilo que as partes podem negociar entre si. A lei trabalhista, a intervenção estatal nas relações de trabalho dentro do contexto da Rerum Novarum, ele está sempre limitado a uma infraestrutura a partir da qual eu possa negociar, a partir da qual haja uma igualdade de condições na negociação entre o trabalhador e a empresa. E ela propõe essa possibilidade com uma proposta de sindicalismo muito especial, que é o sindicalismo corporativo. E aqui, corporativismo não entendemos no sentido mais usual da palavra, que é uma corporação em que todos se defendem. A palavra corporativo aqui,
poderia, na minha opinião, seria mais clara se a gente usasse a palavra sindicalismo cooperativo. O sindicalismo corporativo, ele é uma forma de sindicalismo em que o trabalhador de diversas categorias, ele se organiza em associações chamadas sindicato, com a finalidade de negociar com a empresa, negociar coletivamente com a empresa. E a partir disso, as duas forças de cada lado, o trabalho e o capital, eles chegam a um justo meio e que é bom para todos, né? Não é o sindicalismo, por exemplo, anterior à reforma de 2017, que é o sindicalismo em que o sindicato é um menor de idade. Que é o sindicalismo em que o sindicato ele pode negociar, mas a Justiça do Trabalho pode dizer não. O que tu negociou não vale. Eu vou fazer de outra forma que é mais favorável ao trabalhador. Quem melhor do que o próprio trabalhador, organizado coletivamente, para dizer o que é melhor para si mesmo? Então, esse tipo de sindicalismo ele é uma afirmação do homem e uma afirmação da sua dignidade, porque eu trato o trabalhador não como um menor de idade, mas sim como alguém titular de direitos e deveres que pode negociar e chegar a um acordo com o seu empregador a partir do que é melhor para si e para sua empresa. Até porque, voltando ao que eu disse antes, o que o trabalhador realmente quer é que tenha trabalho. E quando eu não permito que o trabalhador renuncie a determinados direitos de um lado para que ganhe de outro lado, eu posso estar comprometendo a possibilidade daquele trabalhador de ter o próprio emprego e de, num momento de crise, aquele trabalhador ter acesso aos meios para afirmar a sua dignidade enquanto ser humano dentro do contexto do trabalho, dentro do que São José Maria Escrivá diria que é a santificação por meio do trabalho. O chamado universal à santidade, que é proposto por São José Maria Escrivá e é reafirmado pelo Concílio Vaticano II, é que há um chamado universal à santidade em que eu posso me santificar e santificar os outros por meio do trabalho. E a Rerum Novarum, ela traz em si essa afirmação de dignidade na negociação e no tratamento do trabalhador como um agente solidário em relação ao capital, à empresa, para que se atinja o bem comum dos empregados e do empregador, da empresa, considerada enquanto um meio de geração de riqueza dentro da sociedade ocidental. Alguém tem um questionamento até esse ponto? Interessante fazer uma... Não, só a data da Rerum Novarum. É os anos 30, salvo engano. Eu não me lembro agora o ano especificamente. E quem assina? Leão XIII, né? Leão XIII. Leão XIII, 1890 e pouquinho. Isso, 1890. Isso aí. 1930 é a Carta del Lavoro. 1890 e pouco. Eu confundi com a Carta del Lavoro. E vem depois do século... É 1890 e poucos, o Papa Leão XIII. E é interessante que ela vem bem dentro daquele... perto da obra de Karl Marx, de Gramsci, né? Bem próximo historicamente. São duas respostas diferentes ao mesmo problema, né? A Rerum Novarum traz uma resposta que afirma o homem, afirma o ser humano, afirma a dignidade do homem, e as obras de Marx fazem o contrário. Elas partem de um problema semelhante daquele que é proposto pela Rerum Novarum, mas ele dá uma solução completamente oposta à Rerum Novarum, que é a negação do homem individual, né? Enquanto que a Rerum Novarum ela afirma o homem individualmente como um sujeito de direito. Interessante isso. 1891, 15 de maio. 15 de maio de 91. Papa Leão XIII. E todos esses princípios, toda essa principiologia da Rerum Novarum, ela vai de encontro à principiologia marxista. Tá? A dignidade humana que é proposta pela Rerum Novarum, no marxismo,
não existe. O marxismo ele afirma o trabalhador não como uma pessoa individual organizada, mas sim como uma entidade coletiva, sem personalidade. O trabalho, dentro da ideologia marxista, ela é simplesmente uma antítese do capital, ou seja, uma abstração. O princípio da subsidiariedade da intervenção estatal, em Karl Marx, também é virado de cabeça para baixo. A resposta de Marx não é a subsidiariedade. A resposta comunista, materialista, não é a subsidiariedade da ação estatal, mas sim o protagonismo da ação estatal. O Estado, ele vem, nega a subjetividade do ser humano e determina ao sindicato e à empresa o que é melhor para todos. Ele, ao mesmo tempo em que afirma a inexistência da dignidade do trabalhador, ele afirma a inexistência da dignidade da empresa e do empregador e do capital. O marxismo traz, a partir da teoria da mais-valia, a ideia de que a ideia errada de que a economia não seja um jogo de soma positiva, mas sim um jogo de soma zero, onde eu ganho e o outro perde. A mais-valia, a teoria da mais-valia, ela parte do princípio de que eu produzo R$1.000 em uma empresa e ganho 500. E aquela diferença de R$500 é a mais-valia. E não considera que o capital ele potencializa o trabalho humano e que aquele trabalhador individualmente organizado não produziria R$1.000. Ele produziria 400. Menos do que os 500 que ele ganha dentro desse contexto de união de capital e trabalho. Isto é, o trabalho se une ao capital para que o trabalho seja potencializado. Eu sozinho produzo 400 unidades monetárias, 300 unidades monetárias, mas munido da tecnologia, munido da organização do trabalho, eu tenho condições de produzir muito mais. Então a mais-valia ignora a intervenção da tecnologia, que nada mais é do que o próprio capital, dentro da relação de trabalho. Isso é muito interessante. Eu sou advogado e milito na justiça do trabalho também. E essa semana eu fui numa perícia trabalhista em uma empresa, que é aquelas empresas com linha de produção, né? E tu vê que tem todo um maquinário. O trabalhador não produziria 1/10 do que ele produz utilizando daquela organização empresarial e utilizando daquela ordem fabril que ele tem ao redor de si, que é proporcionada pela ação do empresário, pela ação do capital. Porque essa potencialização que o capital gera no trabalho humano, ela é possibilitada por alguém que decide arriscar a riqueza que acumulou com a finalidade de se produzir ainda mais riqueza, potencializando o trabalho humano. É isso que a teoria da mais-valia não percebe, o ponto principal. E, enfim, o sindicalismo marxista, nem dá para chamar de sindicalismo, que é um sindicalismo completamente orientado pela ação estatal, ele nega a possibilidade de o trabalhador efetivamente se organizar coletivamente para negociar com a empresa, ou com o sindicato da empresa, o que é melhor para si. Então, em vez de sindicalismo corporativo, eu tenho o sindicalismo dirigido, que é muito próximo do sindicalismo que foi originalmente proposto pela nossa CLT, que era um sindicalismo que eram sindicatos completamente controlados pelo Ministério do Trabalho e que ganhavam não contribuições voluntárias, mas sim um imposto sindical, que era de 1% sobre o salário de cada trabalhador, e que era compulsório como imposto, hoje não é mais, né? Agora, partindo para a nossa realidade aqui no Brasil, e aí aqui eu já respondo a pergunta. Me parece que só a partir dessa principiologia da Hermann Novarum se percebe que ela não justifica o comunismo, mas pelo contrário, ela traz uma resposta a problemas sociais do século XIX, que é completamente oposta à solução trazida pelo comunismo. Então, são respostas diferentes ao mesmo problema. A Hermann Novarum traz uma resposta, que é a doutrina social da Igreja, e o comunismo traz uma outra resposta, que é o materialismo histórico.
Alguém gostaria de fazer uma observação nesse ponto? É engraçado essa coisa da contribuição compulsória dos sindicatos. Eu não sei, parece que querem voltar com isso. Tem uma discussão no Congresso, enfim. Tem. Estou por fora, mas assim, tu tens uma renda fixa pro sindicato. Na prática, ele vira um braço do Estado. Sim. Porque virou cabide de empregos que depende do próprio Estado. De Sim. forma obrigatória, né? O pagamento. Sim. Na redação Você original... criaram, na verdade, um organismo anexo ao Ministério. Perfeito. Na redação original da CLT, essa era a ideia. E, Na original. Né, lá de 1940 e lá vai pedrada. que o governo era Vargas? Era. Vargas, né? Ele mesmo. Essa era a ideia, né, Aham. do imposto sindical. E é interessante que a CLT ela permanece com regras... Ela tem muito poucas reformas entre a sua promulgação nos anos 40 e 2017. Sim. Mas uma das reformas que houve é que se limitou a interferência do Ministério do Trabalho na escolha de líderes sindicais. Que inicialmente eu tinha a escolha de líderes sindicais a partir do Ministério do Trabalho. Né? E toda a CLT na época ela é criada a partir de pareceres do Ministério do Trabalho, que era chefiado por alguém indicado por Getúlio Vargas, e a interação dele com a Hela Novaro. O artigo 677, eu acho, da CLT, ele é uma cópia da Hela Novaro. É uma regra de hermenêutica, de interpretação da CLT, em que se diz que nos dissídios individuais, isto é, nos processos do trabalho individuais, eu tenho que buscar um justo salário para o trabalhador e uma justa retribuição ao empregador por esse salário que é pago. Isso é praticamente uma cópia da Hela Novaro, da principiologia dela, que é a ideia de cooperação entre capital e trabalho. E depois se limitou a ingerência do Ministério do Trabalho nos sindicatos, mas o imposto sindical permaneceu, ele era de 1% sobre a remuneração. E em 2017 que isso foi extinto. Né? O imposto sindical ainda existe com esse nome, mas rigorosamente não pode mais ser chamado de imposto, porque ele é facultativo. Quando eu entro numa empresa como empregado de carteira assinada, eu tenho a faculdade de fazer essa contribuição ao sindicato. Mas na prática ninguém mais faz. Né? Absolutamente ninguém faz. Depois da reforma. Nunca ouvi falar de alguém que tenha feito e acho que ninguém vai fazer. Né? Porque os sindicatos no Brasil, nem na hora de negociar, eles são competentes muitas vezes. Né? Alguns são. Né? E aí vindo para a CLT, né? A CLT, como a gente já vem conversando, ela se inspira na Hela Novarum, nas suas regras de direito material, mas quando vem a questão do sindicato, ela puxa a questão um pouco pro fascismo, não bem pro materialismo, mas assim do controle estatal dos sindicatos, né? Apesar dela ter essa mesma principiologia quando traz as regras de direito do trabalho, quando ela trata dos sindicatos, ela puxa um pouco a sardinha para outro lado, né? Ela vem com o dirigismo, e esse dirigismo existe na cultura do sindicato existe até hoje. Porque o sindicato no Brasil, muitas vezes, muitos sindicatos são fracos a ponto de não conseguirem negociar com empresas. Né? Mas aí a gente está partindo de outro problema, que é uma cultura sindical que acha que não consegue negociar porque não tem mais o imposto sindical. Sendo que se fizesse boas negociações e desse realmente benefício ao trabalhador, as pessoas espontaneamente contribuiriam aos sindicatos. E agora, o contexto da Hela Novarum é o contexto da Revolução Industrial. O contexto da CLT, na sua redação original, era o contexto da Revolução Industrial, ou seja, o cara que vai lá todo dia, uma fábrica, usa sua máquina, deu 8, 12, 18 horas, fez a sua jornada, resolveu o problema, vai para casa.
esse é o contexto tanto da Rerum Novarum quanto da CLT. A Rerum Novarum, entre 1891 e 1991, ela não é modificada, mas ela é influenciada por diversos outros documentos apostólicos que tratam das relações de trabalho e da modernização das relações de trabalho ao longo do século XX. A CLT não tem essas reformas. A CLT ela permanece basicamente a mesma lei durante todo o século XX. Mesmo com novas tecnologias, novas formas de trabalhar, eu tenho um trabalhador que faz teletrabalho, faz home office, que é regulado por leis de 1940, que servem para regular um trabalho muito específico, que é o trabalho fabril. Né? Um farmacêutico, um médico, um advogado, muitas vezes ele tem o seu trabalho regulado por uma lei, por regras que foram criadas para regular uma outra espécie de trabalho. Né? E a ideia da reforma de 2017, o principal princípio dessa reforma de 2017, a principal mudança, né, que foi muito criticada, que se chama o negociado sobre o legislado. E aí tem um contexto de decisões do TST anterior à reforma, que é o seguinte. Entre os anos 2000 e 2017, muitos sindicatos fizeram acordos coletivos. Acordo coletivo é justamente uma espécie de contrato de trabalho coletivo que abrange o sindicato e a empresa. Né? A empresa e os trabalhadores coletivamente organizados submetem aquele acordo. E entre 2000 e 2017 houve muitos acordos coletivos que iam de encontro àquilo que dispunha a CLT. Ou seja, eu tinha acordos coletivos que negavam a vigência de determinados artigos da CLT e que, quando levados a uma apreciação judicial, o tribunal simplesmente riscava as partes do acordo coletivo que ele entendia que eram incompatíveis com regras materiais da CLT, que não eram direitos fundamentais do trabalhador previstos na Constituição. E essa questão ela é amplamente debatida no século XXI nos tribunais brasileiros. E antes da reforma, de 2017, essas decisões do Tribunal Superior do Trabalho que negam vigência aos acordos coletivos, quando contrários ao interesse do trabalhador na visão do tribunal, ou seja, de um terceiro que nem integra ali a relação de trabalho, é de que o TST, o Tribunal Superior do Trabalho, riscava as disposições e o Supremo Tribunal Federal apagava esses riscos que eram feitos pelo Tribunal Superior do Trabalho. E um dos principais críticos do TST nesse sentido é um ministro que muita gente considera comunista. Não é, na minha opinião não é, mas é um que muitos católicos não gostam e com razão, que é o ministro Luiz Roberto Barroso, que ele diz que quem é o poder judiciário para dizer o que é melhor para essas pessoas, né? Se eu negociei de um jeito, quem é o judiciário para dizer que não é assim? E se forma essa jurisprudência que depois se transforma na reforma de 2017, que traz o princípio do negociado sobre o legislado. E a única exceção a esse princípio do negociado sobre o legislado são os direitos fundamentais sociais do trabalhador previstos no artigo 7º da Constituição, que é a limitação de jornada a 40 horas semanais, é o direito a férias. Mas no mais a gente tem esse arcabouço jurídico que são as regras fundamentais que se aplicam a todos os trabalhadores e depois cada categoria faz o seu acordo coletivo a partir das necessidades específicas de cada categoria, os rodoviários, os metroviários, né, os calçadistas, os bancários. Né. E os bancários eles têm uma peculiaridade muito interessante, né? Eles têm regras muito específicas. Tu és Fui mais de 10 anos bancário.
Os bancários, eles são um exemplo, na minha opinião, de sindicalismo corporativo. Porque o sindicato dos bancários, ele é muito forte e ele busca o interesse do bancário, né? Interessante isso. Tanto que a jornada bancária já é bastante Bem diminuída, né? reduzida, né? E traz consequência, porque a gente tem bancos que são processados na justiça por exceder a jornada de 6 horas e pagam uma fortuna de hora extra. Passivo violento É. nos bancos. E a ideia do sindicalismo corporativo que é proposto pela Rerum Novarum é essa autonomia da vontade do trabalhador coletivamente organizado. Porque, tu imagina, um banco, que talvez seja a categoria empresária mais poderosa do Brasil, se vê negociando com seus trabalhadores porque os trabalhadores se organizam coletivamente. Então, o trabalhador, nesse contexto, ele tem, quando coletivamente organizado, um pé de igualdade com o empregador. E o maior exemplo disso no Brasil é o Sindicato dos Bancários, Sindibancários, né? Que entendo que, de um ponto de vista político mais geral, os sindibancários talvez tenha muitos comunistas lá dentro. Mas quando o assunto é a proteção do interesse do bancário, para eles é coisa séria. Né? E eu posso ter um sindicato com dirigentes católicos que apoiam candidatos de direita, né? que não só de direita, mas cujo plano de governo seja de acordo com a doutrina social da igreja, e ao mesmo tempo negocio em favor do trabalhador do meu sindicato. O fato de eu negociar melhores condições para a minha categoria não se vincula ao fato de eu ser comunista, de eu ser liberal. Quando eu negocio com alguém para ter melhores condições dentro de um contrato, eu não estou sendo comunista ou liberal, eu estou defendendo o meu interesse, de um ponto de vista muito imediato. E essa defesa do interesse do trabalhador frente à empresa, ela está dentro do arcabouço teórico teológico proposto pela Rerum Novarum na doutrina social, mas dentro de um sindicalismo que coopera. Não é o sindicalismo que quer destruir. Não é o sindicalismo que vai contra o interesse do próprio trabalhador de preservar o seu emprego. Que a gente vê, às vezes, em negociações coletivas, o interesse do sindicalista é destruir. Não negociar. Né? E tem exemplos concretos. A gente encontra, né? O sindicato tem a Justiça do Trabalho, ela tem um procedimento chamado de dissídio coletivo, que basicamente sindicato e empresa não chegaram a um acordo. E aí quem decide é um magistrado. E assim, se eu sou me colocando no lugar de uma pessoa, de um trabalhador sindicalizado, né? Eu não sou, mas se eu fosse, olha, a minha posição seria que se a minha negociação coletiva foi para um dissídio coletivo, o meu dirigente sindical é incompetente. Porque eu estou dando para um terceiro a possibilidade de dar uma solução que talvez não agrade nem a mim, nem ao outro. Né? Então se a gente ir atrás, a gente vê dissídios coletivos de determinados sindicatos que sempre tem dissídio coletivo. Né? Que é uma coisa que é contrária ao interesse do trabalhador e é típico de um sindicato que queira destruir a empresa, não de um sindicato que queira cooperar para o bem de todos, o bem comum, que é um dos princípios também da Rerum Novarum. O bem comum de trabalhadores e detentores do capital. Muito legal a tua observação dos bancários. Alguém tem uma objeção a essa ideia? Que é interessante que tem posição, porque a Rerum Novarum, essa, a meu ver, é a interpretação correta dela. Né? A gente parte dessa principiologia e chegar à conclusão de que ela é uma resposta alternativa. Esse sindicalismo corporativo tem alguma relação com as guildas, as corporações medievais? Em certo sentido, tem. Tu tens tem duas teorias para se ver a relação de trabalho.
Tem alguns autores que dizem que a relação de trabalho seria uma nova espécie de pacto feudal, né? Porque ele não é como um contrato de prestação de serviço que eu faço uma coisa para ti e tu me dá um dinheiro. A relação de trabalho ela traz uma série, a relação de trabalho em sentido estrito, a relação de emprego, ela traz uma série de direitos e obrigações para as partes que vão muito além de prestar um serviço e receber uma contraprestação. Eu tenho a subordinação do empregado ao empregador, eu tenho na prática, né, a exclusividade de prestação de serviço, porque eu vou estar o dia inteiro naquela empresa. Então já existe em determinados setores da doutrina justo-trabalhista essa ideia de que o contrato de trabalho ele tem uma certa inspiração jurídica em instituições medievais. E aí, em relação à guilda, sim, sindicalismo corporativo é eu tratar o sindicato como se uma guilda fosse. Porque eu tenho uma série de profissionais que se organizam coletivamente com a finalidade de defender o interesse da corporação como um todo. E esse interesse da corporação como um todo não é um interesse difuso, não é um interesse difuso da própria corporação. São os interesses individuais coletivizados. Por exemplo, todos nós temos um mesmo direito. E aí nós nos organizamos coletivamente para que o nosso direito individual seja satisfeito. E a partir disso eu posso trazer dentro dessa organização sindical determinados direitos ao trabalhador que vão além daquilo que está dentro da relação de trabalho. Por exemplo, a solidariedade entre os membros do sindicato, né? Por exemplo, existem sindicatos que criam escolas dentro dos sindicatos para aquela profissão, né? Os sindicatos de eletricistas, muitas vezes, aqui na região, muitas vezes tem. É o curso do sindicato. Os metalúrgicos também têm. Que eu crio um curso daquela profissão dentro do sindicato para profissionalizar a pessoa que vai exercer aquela profissão, até para que o domínio da técnica não esteja exclusivamente com o detentor do capital. Porque um dos motivos da vulnerabilidade do trabalhador frente à empresa é que o trabalhador não detém nenhum conhecimento de como fazer aquilo de um modo industrial, né? E o sindicato ele defende o interesse corporativo. É sindicalismo corporativo porque eu defendo o interesse corporativo frente a terceiros, né? Diga. Existe algum conceito universal, de leis universais, sobre o que é uma corporação? Não. O que é uma corporação? É uma palavra... juridicamente falando? Neste contexto... Em qualquer contexto. Não, tu não vai encontrar... É uma palavra que vai depender do contexto em que tu usa ela. Porque corporativismo no Brasil tem um significado muito específico, né? Que é eu proteger os membros da minha classe contra... Sim, tipo, aí tem um sentido político, no sentido jurídico. Não. Existe alguma lei universal? Não existe não existe, que eu conheça, pelo menos, definição legal da palavra corporação no Brasil. No Brasil não, mas e fora do Brasil? Existe, mas como sinônimo de sociedade anônima. É aí que eu queria chegar. Então existe como sociedade anônima. Sim. Corporation em inglês vai ter esse significado, mas na verdade seria um falso cognato, né? Porque quando eu falar de corporação, porque sindicato em inglês seria union, né? União. É trade union. Então aqui no Brasil não existe um conceito jurídico de corporação. Não, a tradução para o inglês do sindicato, principalmente sindicato corporativo, seria trade union. Porque nos Estados Unidos vige o princípio da liberdade sindical completa, né? E é interessante que lá tem trabalhadores que são do sindicato e trabalhadores que não são do sindicato. E como regra geral, quem está no sindicato e está voluntariamente ganha de 3 a 4 vezes mais do que quem não é sindicalizado. E a contribuição sindical não é 1%, a contribuição sindical é 15, 20%.
Então é uma contribuição sindical que eu pago, porque efetivamente tem um cara lá negociando em meu favor dentro de um contexto corporativo. Eu dou 1/5 do que eu ganho para a corporação. E quem vai dar a tua aposentadoria é a corporação. Dentro daquele contexto, eu digo, são duas coisas antagônicas, né? Sindicalismo seria uma coisa do trabalhador e corporativo seria uma coisa da empresa. Sim, só que aqui se usa a palavra corporativo com outro significado. Não, exato, por isso que eu estou dizendo Sim, corporação. Porque quando a gente fala corporativo em português, a gente pensa em trabalho em empresa, né? Sim. De empresa. Corporação aqui seria empresa. Sim, Então, mundo corporativo, né? mundo corporativo que se usa. Só que a tradução ao português da Rerum Novarum usa essa expressão corporativo com esse significado. Né? Não, interessante. Está para ser definido. E corporação é uma coisa Sim. que está muito na moda. Sim, só que mundo corporativo, como tu... Corporação, ninguém define o que é. Mas aqui eu vou definir Juridicamente. mas o significado da corporação nesse contexto é esse aqui desse sindicato corporativo, né? Sim. Aí fica mais confuso ainda. Mas essa é a expressão da Rerum Novarum, né? Mas é o princípio da guilda. É a mesma Pela ideia. guilda a gente consegue chegar nisso. É a mesma ideia, é uma ideia bem próxima, né? Sindicalismo seria uma profissão e corporação seria a empresa, né? Tanto que em inglês tem a não é só union, né? Trade union. Eles falam union, mas o nome completo é trade union. Que seria literalmente uma união de ofício. E até quando se tentou fazer aquela CAD, né, tipo no Brasil, é para evitar no Brasil que se formem corporações grandes, né? Os sindicatos no Brasil são muito fracos. É quebrar o tamanho da empresa. Sim. É o contrário do que é lá fora. Lá Só que fora assim, querem ó. Que sejam enormes as empresas e que eles querem quebrar. Eu respeitosamente não concordo com o que tu falaste. Não, eu digo- Mas não é o tema da... Mas é o que eles fazem, porque quando a empresa começa a ficar muito grande, eles obrigam a Sim. empresa a se esfacelar. Só que lá fora também, assim. Também eles têm o trust. A lei antitrust. Trust é a mesma coisa, tem o mesmo A sistema. Microsoft teve isso. Não pode criar monopólio, né? Essa é a questão. Sim. E lá fora é mais grave que aqui. Porque no Brasil, aí, abri um parêntese breve para não sair do tema da aula, né? O Brasil criou uma coisa que só tem aqui, né? Que é a Sociedade de Economia Mista. Que é uma empresa gigantesca, em que 51% do capital é público, 49% é privado, e são todas monopolistas. Tipo Petrobras. A Petrobras é uma, né? Que é uma coisa... É um Frankenstein da nossa lei, do nosso direito, né? Sociedade de Economia Mista. Mas sindicalismo corporativo poderia ser chamado de guilda, né? Pensando bem. O sindicato corporativo. Quando a Rerum Novarum fala em sindicato corporativo, poderia muito bem falar que o sindicato perfeito, na verdade, é uma guilda. E aí eu respondo a pergunta, né, da aula dizendo que, segundo o nosso entendimento, né, a Rerum Novarum não dá brechas ao comunismo. Mas, né, ressalvados entendimentos contrários de que tudo isso que eu falei, segundo alguns, é, na verdade, uma tentativa de salvar a Rerum Novarum. Como se fala que a hermenêutica da continuidade seria uma tentativa de se salvar o Concílio Vaticano II. Mas, muito mais claramente na Rerum Novarum do que no Concílio Vaticano II, existe uma condenação muito clara do comunismo, e, na minha opinião, as principais críticas à Rerum Novarum vêm de liberais que condenam excertos da Rerum Novarum que são extremamente duros com determinadas formas de se explorar o capital que existem hoje. O capitalismo financeiro, como ele se estabelece no Brasil hoje, por exemplo, é muito claramente criticado pela Rerum Novarum, que faz uma série de referências ao pecado de usura.
Porque tu, dentro de um contexto da doutrina social da igreja, eu não posso justificar um juro de 450% ao ano. Não. Que é o juro praticado no Brasil hoje. E essa usura, ela é totalmente condenada pela Real Novara. O dinheiro... Não gera riqueza. Eu criar capital em cima de capital é condenado pela Real Novara. A Real Novara, ela propõe uma união de capital e trabalho. Ela não... Com uma preponderância do trabalho em virtude da presença inexorável da dignidade do trabalhador humana em quem pratica o trabalho. Então ela traz essa preponderância, mas dentro de um equilíbrio que torne possível a atividade econômica e a geração de riqueza, porque é bom para o trabalhador que o capital tenha seu lugar dentro da atividade econômica. Mas, de outro lado, ela condena de modo veemente que o capital tenha uma preponderância sobre o trabalho, tendo em vista que o trabalho sempre vai ser praticado por uma pessoa humana. Mas, juridicamente falando, no Brasil, não existe revisão desses juros mais. Eles podem Não. cobrar o que quiserem. Não porque o critério é a média de juros, né? Então, Não existe aquele artigo de 12% ao ano, não está na Não. Constituição? existe, mas ele não se aplica aos bancos. Sim. Não, só quero saber que existe. Essa foi a razão Então, pela qual eu existe. pedi demissão do Banrisul. É? Depois de 12 anos. Já que a lei maior seria Quando eu me converti ao Constituição, tá na catolicismo e eu Constituição. compreendi, comecei a estudar e compreendi o que era usura, eu não aguentei. Tanto que é Meti o pé. interessante Bom até hoje, que... mas é. Tu advoga muito mais tempo que eu, né, Maria Cristina? Oi? Tu advoga muito mais tempo que eu. Pois é, tá? Exatamente. E é interessante que antigamente era muito mais... O judiciário, muito obrigado. O judiciário era muito mais rigoroso com o júri, né? Havia parâmetros, hoje não tem mais. Não tem. Tudo no judiciário hoje, eu acho que eles estão usando inteligência artificial, é complicado. Eles não. Qualquer palavra-chave vai ali, puxa um troço e Tu revisar júri no judiciário hoje, não Na dá. época não se falava. tu não vai conseguir. E se conseguir, vai me dar 0,5%. Isso. Tu tava devendo 100 mil, agora tá devendo 99. Ó, Pagou advogado tudo, né? É. Mais prejuízo. tu cuida quando for politicar advogado, porque tu sabe que é um palestrante aí. Ah, mas Tem que cuidar do corporativismo. Deus. tem que ter bom coração. Mas o mais engraçado, por exemplo, só uma curiosidade. Os bancos captam dinheiro no Banco Central. Sim. Para te emprestar. A juros, assim, que nem existe quase, é fase de compra. Mas uma coisa que a gente está trabalhando bastante agora é a fraude bancária, né? Que o banco, ele se beneficia com o empréstimo, né? Tem ali 15 mil reais, empresta 15 mil reais num empréstimo fraudulento, sequestra a tua conta depois, fica com a conta zerada, ele fica girando com o dinheiro que sequestrou de ti até vir uma sentença, né? E o judiciário não ajuda nem dando moral, né? Sendo que o que o banco conseguiu girando o teu dinheiro de modo fraudulento é muito mais do que ele vai ter que pagar para ti no judiciário, né? Depois que tu eventualmente ganha uma ação de fraude bancária. Entre outras palavras, um banco não confia no outro, então. Esse sistema é impossível. Já tem um ditado, né? Que todo banqueiro é irmão. Todo mundo quer o quê? É irmão. Ah, A mãe muda, mas o pai é o diabo.